Vamos lá então, nossa aula aqui sobre número fatorial, permutação, arranjo e combinação. Hoje aqui tem cachorro, tem passarinho cantando aqui, mas eu não vou deixar de dar essa aula aqui para você não, beleza? Vamos focar aqui que vai dar tudo certo. Então vou começar aqui com o número fatorial. Esse primeiro quadro aqui eu vou falar resumidamente o que é. Aqui eu vou dar alguns exemplos e aqui algumas observações, beleza? Então, aqui eu já vou direto para os exemplos. O que é número fatorial? É um número que o ser humano inventou, categorizou isso aqui e criou da seguinte forma. Ó. Vou começar do 0 e do 1, que são os mais convencionados possíveis aqui. Esses dois são iguais a 1. Tanto o 0 fatorial quanto o 1 fatorial é igual a 1. Se você der uma pesquisada aí na internet, você vai encontrar algumas explicações por que é igual a 1, principalmente o 0 fatorial, né? Por que ele é igual a 1, você pode dar uma olhada lá, é interessante para você entender, para você não precisar decorar, beleza? Mas, por enquanto, eu vou falar para você decorar 0 fatorial igual a 1, 1 fatorial igual a 1, e o 2 fatorial. Você vai ver na prática que como é que é o número fatorial, é muito simples. É o seguinte, 2 vezes 1, beleza? E o 3 fatorial, o que é? 3 vezes 2 vezes 1. Você já está vendo um padrão aqui, né? Vamos supor aqui, eu vou pular aqui e vou para o 6 fatorial. O que é? Tá meio problemática a minha caneta aqui, mas vamos lá. 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você vai multiplicando um número a menos até chegar no 1, beleza? 10 fatorial vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu fiz esse último aqui, gigante aqui? Para você entender algumas coisas. Olha que interessante. Então o número fatorial é simples, é só isso aí, beleza? Ele é bastante utilizado aqui para permutação, arranjo e combinação. Por que eu fiz esse último exemplo? Você já tinha entendido aqui, né? Fiz o seguinte, ó. Tudo isso aqui não é 6 fatorial? Para a gente ganhar tempo na hora da questão. Então eu posso escrever o 10 fatorial. Vou tirar essa setinha aqui, ó. Vou escrever aqui 10 fatorial. Posso escrever igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Beleza? O 6 fatorial é tudo isso aqui. Posso fazer a mesma coisa com 7. Ó. 7 vezes 6 fatorial vai ser 7 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial é tudo isso aqui, é o 8 fatorial. Concorda comigo? Posso escrever, por exemplo, aqui também 10 vezes 9 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial e assim por diante, etc. Beleza? Então aqui são alguns exemplos. Quais são as observações? Observação seguinte: não existe número fatorial de número negativo. Beleza? Somente de números inteiros não negativos. Beleza? Só de números inteiros e não negativos. O zero pode? Pode. Existe o zero fatorial. A gente vai ver daqui a pouco uma utilização, uma explicação por que o zero fatorial é igual a 1. Beleza? Tranquilo. O número fatorial é tranquilo, meu amigo. Não tem dificuldade nenhuma. Beleza, deixa eu virar minha folha aqui. Vamos lá para permutação, né? Permutação é o seguinte, ó. Um conceito aqui seria o seguinte, ó. Agrupamento ordenado dos elementos, beleza? Como assim? Vamos por exemplo. Um exemplo aqui, ó. Um exemplo clássico é anagrama. O que é isso? Piorou, né? Para quem não sabe, anagrama é aquela brincadeira de você pegar uma palavra e ficar brincando
com as letras dela. Ficar mudando a ordem. Por isso que a ordem é importante. Vou colocar ali na observação daqui a pouquinho, beleza? Então, anagrama, por exemplo, da palavra permuta. Permuta. Então, são quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Tranquilo? Então, como é que a gente resolveria isso aqui? Você poderia pensar na fórmula. Deixa eu escrever a fórmula aqui, né? Permutação igual a n fatorial. Então, você poderia pensar na fórmula P igual a 7 fatorial. Resolveu a questão. Ou se ele pedir para você calcular isso aqui, você faz o número fatorial, como a gente fez ali do lado, né? Ou você poderia pensar daquela forma que eu tenho feito até agora nas questões. Por exemplo, primeira letra aqui, segunda letra. Vou fazer rapidinho. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Beleza? Então, na primeira casinha aqui, eu posso escolher quantas dessas letras aqui? Posso escolher qualquer uma. Então, são 7 possibilidades. 7 vezes. Depois, eu não posso repetir a mesma letra, então vai sobrar só 6 letras para eu escolher. Depois só 5, depois só 4, depois só 3, depois só 2, depois só 1. Beleza? Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 7 fatorial. Beleza? Você pode pensar dessas duas formas. Geralmente nas questões a gente tem feito assim porque às vezes ele dá um detalhezinho diferente e você não vai poder utilizar a fórmula direto. Mas já está aqui para você saber também a fórmula P igual a n fatorial. Tranquilo? Beleza. Outro exemplo. São 5 pessoas na família e tem um sofá de 5 lugares, que eu inventei agora aqui, né? Não sei se existe sofá de 5 lugares. Mas aí você quer saber em quantas formas diferentes elas podem sentar essas 5 pessoas. Então você vai fazer o mesmo esquema aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou 5 fatorial direto, dá na mesma. Tranquilo? Então a observação primeira, ordem, vou fazer gigante aqui, importa. Beleza? Fatorial, fatorial, fatorial. Beleza, vamos lá. Próximo, arranjo. Arranjo é o seguinte, eu vou pegar aqui o conceito, né? Seria o próprio nome que é arranjo de n elementos PAP. Como assim? Pegar os n elementos aqui do anterior, por exemplo, e formar grupos menores. Ordem importa também. Beleza? Ordem importa. Então vamos pegar a formulinha dela aqui. Vai ser o seguinte, ó, arranjo de n. Eles gostam de escrever dessa forma aqui. Arranjo de n elementos arranjados de P em P ou PAP, né? Então vai ser o seguinte, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Tranquilo? Beleza, como é que a gente pode pensar aqui, ó? Vamos supor, o exemplo clássico aqui é o pódio, né? Nós acabamos de passar pela Olimpíada aqui em 2016, quando a gente está gravando esse vídeo aqui. Então você está com isso aí na memória, beleza? Então, exemplo, pódio. Você sabe que o pódio tem o ouro, prata e bronze, né? Então, se a gente tem 10 atletas, ele vai contar uma historinha gigante para você identificar isso aqui, né? São 10 atletas e você quer fazer um pódio com ouro, prata e bronze normal. Quantos pódios você consegue fazer? Certo? Quantos pódios? Você vai pensar o seguinte, são 10 atletas, a ordem importa, parece a permuta aqui, né? Só que a gente não vai permutar os 10 atletas. Ele só quer saber dos pódios. Então a gente vai permutar 10, 3 a 3. Concorda? Vamos fazer pela fórmula, ó. A igual a
poderia colocar um 10 e 3 aqui, né? A igual a 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, certo? Então vai ser 10 fatorial sobre 7 fatorial. Beleza, como é que eu continuo essa conta aqui? Simplifico. Posso escrever daquela forma que eu te falei ali, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Paro aqui para eu conseguir simplificar com o de baixo. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então vai ficar o seguinte, ó. 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720 possibilidades de pódio com 10 atletas, beleza? Por que que a ordem é importante? Porque o cara ganhar o ouro é diferente do cara ganhar o prata e o cara ganhar o bronze, né? É totalmente diferente. Você pode pegar 3 atletas aqui e você vai fazer algumas combinações, algumas permutações, beleza? Como é que a gente poderia pensar também? Ó, seguinte, são 3, né? Ouro, prata, bronze. Ou aqui, né? Então, o ouro. Quantos atletas poderiam ganhar o ouro? A princípio, 10, né? Depois, 9, porque um já ganhou o ouro. Depois, 8. E acabou a conta aqui. Daria essa mesma conta ali de cima. Daria 720 possibilidades, beleza? Mesma coisa. Você poderia começar pelo bronze? Poderia. Ficaria 10, 9 e 8. Tanto faz, beleza? O que importa é você saber que tem a ordem e que eles não podem ser repetidos, né? Nesse caso aqui do arranjo comum. Então vamos lá, o que é importante? Ordem importa. Beleza? 3 fatorialzinho aqui. Agora você sempre vai pensar no fatorial, beleza? Então ordem importa. Parece um pouco com permutação, né? Tação mais com grupo menor, beleza? Por que grupo menor? Porque você não vai permutar todos os 10 atletas, todos os 10 atletas nesse caso aqui do exemplo. Você vai permutar uma menor quantidade. Olha por que algumas pessoas ali na internet eu vi falando que o 10, que o 0 fatorial é 1. Porque se a gente fizer um arranjo aqui de 10 atletas permutando 10 a 10, o P vai ser 10 também, concorda? Nessa formulinha aqui. Então vai ficar o seguinte, ó, 10 fatorial sobre 10 menos 10 entre parênteses, 0. 0 fatorial. Então n fatorial dividido por 0 fatorial tem que dar quem? Tem que dar a permutação aqui, beleza? Então 0 fatorial vai ter que ser 1, porque qualquer número dividido por 1 vai ficar o n fatorial. Vai ficar o mesmo número, ou seja, não vai mudar, beleza? E qualquer número dividido por 0 é indeterminado na matemática básica, né? Depois você vai ver quem quer ser engenheiro aí, vai ver limites e tal, daí vai ver que é um pouco diferente. Você pode ampliar essa interpretação de algum número dividido por 0, beleza? Mas aqui pra gente é indeterminado. Tranquilo. Próximo é combinação. A combinação parece com um arranjo, mas a ordem não importa. Seria assim, ó, combinação fica meio fácil de confundir, né? De n elementos, P a P. Grupos menores, quase igual a permutação, né? O arranjo. Ordem não importa. Nem vai caber aqui, eu vou colocar embaixo aqui a formulinha. Formulinha parece do arranjo também. Você vê que a gente está cada vez dividindo por mais, né? A permutação é o que vai gerar mais resultados. O arranjo é o que vai gerar o segundo maior número de resultados, porque a gente está dividindo por um número positivo aqui, né? Maior que 0. Tranquilo? Então sempre vai dar no máximo igual. E como eu disse aqui, 10 atletas agrupados 10 a 10 daria igual a da permutação.
Mas se a gente aumentar o número de P, aliás, diminuir o número de P, vai gerar um número menor de possibilidades, beleza? Então a combinação vai gerar um número menor ainda. Vai ficar o seguinte, ó. N fatorial, deixa eu me achar aqui, N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Repare que só o P aqui mudou, né? Só esse P fatorial, então vai dividir ainda mais, vai ficar menor ainda o número de possibilidades, beleza? Qual que é a diferença? É que a ordem não importa, beleza? Qual que é o exemplo que eu posso te dar aqui? Imagine numa sala de formatura, quando você formar em medicina, né, engenharia, filosofia, por que não, matemática. Quando você formar, vai ter lá tal da formatura. Então imagine numa sala com 10 pessoas. 10 pessoas, 3 pessoas são comissão de formatura. Beleza? Então não importa a ordem. Se a primeira pessoa vai ser a Maria, o segundo João, o terceiro Flávio, não vai importar. Sendo as 3 pessoas dentro de um grupo, não importa a ordem, beleza? Então, nesse caso, a gente vai usar combinação. Como é que a gente vai pensar? Na formulinha lá, né? Combinação igual a n fatorial, ou seja, aqui 10 fatorial, né? Dividido por 3 fatorial. E aqui 10 menos 3 fatorial. Beleza? Fiz quase igual o da esquerda aqui de arranjo. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Para simplificar com o de baixo aqui. 3 fatorial, a gente já sabe aqui que é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui 7 fatorial para a gente simplificar, né? Então aqui a gente pode simplificar também. 3 com 9 vai dar 3 aqui em cima. Se dividir por 3, né? Aqui se dividir por 2 vai dar 4 aqui em cima, 1 aqui embaixo. Então vai ficar tudo 1 aqui embaixo. E aqui vai ficar 10 vezes 3, 30, vezes 4, 120. Beleza? Então combinação, nesse caso aqui, vai dar 120 combinações diferentes. Beleza? Ó, vou escrever de vermelho aqui que é o único diferente. Ordem não importa. Beleza? Bem discreto aí para você não esquecer. Ordem não importa na combinação. Tranquilo? Outra coisa. Parecido com o arranjo. Na verdade, todos são parecidos entre si, né? Só que esse é bem parecido com o arranjo, só que a ordem não importa. Beleza? Então temos aqui nossa tabelinha. O resto a gente vai analisando nas questões, beleza? Ah, eu tenho outra dica aqui para você, ó. Outro exemplo. Rapidinho. Aqui é o exemplo. Questão 169 de 2013, que é justamente a próxima questão que eu vou fazer. Beleza? Então eu vou fazer essa questão que trata justamente sobre combinação, beleza? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, na hora que eu tiver ela já publicada, né? Essa aula. E você vai poder usar um pouco o conhecimento que a gente aprendeu aqui. Essa questão 169, ela fala sobre fala basicamente da Mega Sena, beleza? Ele fala que não é só loteria, mas é a Mega Sena que ele está falando lá. Então é legal você entender, porque pode cair de novo, questão de Mega Sena, beleza? Então muito obrigado. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Eu vou deixar aqui embaixo o link também para você baixar esse material que eu fiz aqui, essa tabelinha, né? Então fica a dica aí, se inscreva no canal para a gente resolver todas as questões juntos aí, desde 2009, de matemática e física, que foi quando o Enem mudou para o novo formato, beleza? Então nós vamos resolver, até esse ano de 2016, 480 questões, fora essas aulas
de assuntos chaves que a gente está fazendo, beleza? Então se inscreva aí, me siga e vamos lá. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários aí que a gente dá um jeito de te responder, beleza? Muito obrigado, até logo!